Estamos de volta com o Plantão Enem ao vivo aqui pela Rede Minas de Televisão, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Todo sábado de 10 às 11 da manhã até as provas do Enem. Participe ligando ou passando um e-mail. O Enem está chegando, gente, não fica com dúvida não. Aproveite hoje a presença dos professores de Física, Biologia e Química. Gente, vocês sabem como foi inventada a primeira vacina? Veja no vídeo de Biologia. As vacinas são o avanço médico de maior sucesso na história da saúde pública. Antes das vacinas, a varíola, a poliomielite e a rubéola mataram milhões de pessoas. Em 1796, Edward Jenner inventou a vacina contra a varíola. A varíola bovina era bem mais branda que a humana. E Jenner percebeu que os ordenhadores que contraíam a varíola bovina através da exposição a vacas infectadas estavam imunizados contra a varíola humana. Edward Jenner testou esta teoria quando pegou material infectado pela varíola bovina e contaminou um garoto saudável, através de um corte em seu braço. Depois do garoto ter adquirido e se curado da varíola bovina, Jenner o contaminou com a varíola humana através de uma injeção. O garoto continuou saudável e a primeira vacina do mundo foi criada. E as vacas foram homenageadas, pois o termo vaccinia significa da vaca em latim. A importância das vacinas é que elas ajudam o corpo a desenvolver a capacidade de lutar contra a doença sem deixar a pessoa muito doente. A vacina contém formas fracas ou mortas do vírus ou da bactéria que causa a doença. O sistema imunológico identifica esses corpos estranhos, também conhecidos como antígenos, circulando no sangue e desenvolve proteínas contra esses antígenos. Essas proteínas são os anticorpos. Eles lutam contra a infecção, matando os vírus e as bactérias que causam a doença. E ficam armazenados no corpo se ele for exposto à mesma doença no futuro. Professora Marina, além dessa questão das vacinas que a gente viu no vídeo, tem diferença do soro, doenças como a dengue, tem ecologia, aquecimento global, que está super em pauta agora. O programa de biologia para o Enem é muito vasto, né? Como que o aluno pode se preparar para isso? Pois é, vasto sim, porque as questões são aquelas que envolvem vários temas aí de saúde pública, questão ambiental, né? A qualidade de vida das pessoas. Então, o que a gente sugere é que o aluno procure focar em alguns eixos, alguns temas principais. Um deles é o desenvolvimento das biotecnologias, e a vacina é um exemplo disso, né? A biotecnologia é o encontro ali da engenharia, da química e da biologia, que produz produtos aí que estão acessíveis, como medicamentos, alimentos, e que as pessoas podem usar para melhorar a sua qualidade de vida. Agora, isso também tem repercussões no ambiente. O próprio crescimento da população humana vai trazer questões, né, como a produção de lixo, produção de o consumo também, né? Agora, com relação à biologia, então, por exemplo, nesse tema da biotecnologia, é importante que o aluno tenha uma noção do que é a estrutura celular, né? No termo da biologia, isso vai cair. O que acontece ali na célula, né? Porque a biotecnologia é isso, é a produção de coisas a partir de seres vivos. A estrutura básica do ser vivo é uma célula. Então, é importante que ele tenha noção do que tem numa célula. Essa parte da genética, hoje ela está sendo muito cobrada, então a estrutura do DNA e como que acontece a sua duplicação, a reprodução da própria célula, a transcrição disso e a tradução em substâncias, proteínas, né, que estão ali, vão compor a célula e vão atuar no organismo. Então, esse é um tema que eu sugiro aí que os alunos estejam cientes, né, tenham domínio desses conceitos do que é uma célula, suas principais estruturas, como que isso funciona, principalmente a parte genética. Isso tem sido muito contemplado na prova. E uma outra coisa assim que aí eu acho que tem um aspecto
por exemplo, que o vídeo chama atenção, que é a questão ética do experimento ali, né? Então, vários temas da biologia, as biotecnologias estão ligados com essa dimensão, por isso que isso tem sido muito valorizado na prova também, que as pessoas têm que ter um conhecimento mínimo disso para se engajar nos debates que estão acontecendo. Porque isso acaba gerando outro tema, que é a questão ambiental, qual é o impacto de todo esse desenvolvimento no ambiente, né? Com certeza. Rafa, tem pergunta aí? Tem uma pergunta aqui. A Ana Carolina e o William Lucas, eles querem saber se tem algum assunto de mais prioridade que eles podem dar na prova de biologia. Pois é, isso aí que eu estava falando. Então, eu vejo que a prova de biologia, ela tem 3 eixos, tá? Ela tem uma questão que são as questões de saúde pública, e aí está ligado com essas informações gerais. O que é vacina, soro, como que eu trato uma doença. Teve uma questão que foi, por exemplo, a diferença entre vacina, soro e antibiótico, né? Então, esses temas que estão colocados na mídia para a população, que as pessoas devem saber, isso é contemplado na prova de biologia. Questões de biotecnologia, como eu falei, no nível celular, né, e dos processos de genética, e temas ambientais. Eu vejo que esses 3 temas são importantes, os principais impactos, a causa desses impactos e as consequências, aquilo que já está estabelecido, não questões controversas como o uso do celular, causa ou não câncer, mas aquilo que está na mídia, eu vejo assim, meio ambiente, saúde, genética, isso são 3 assuntos bastante contemplados na prova. Professores Ângela e Marciana, é possível nas disciplinas de física e química perceber assim também 3, ou 2, ou 3, ou 4 viés de temáticas principais para as provas que os alunos devem se preocupar? Eu tenho observado, pelo menos nas últimas 3 provas, né, uma ênfase, como já disse aqui, nas questões de energia, né, na questão de eletricidade. Né? A eletricidade e a energia são bem enfatizadas no Enem. Bem frequentes, né? E uma outra questão também, mas que envolve aí todas as disciplinas, né, é a interpretação dos dados, né, ou através de tabela, como a Marina falou, ou os esquemas, né, através de setas e tal, e os gráficos, né. Tanto é que a gente colocou também, produziu alguns drops aí para o Enem também, e colocou 2 drops, né, sobre a questão da interpretação gráfica, né? Gráfico. Então, acho que recomendo que, né, você reveja aí esses drops que foram colocados, porque a questão dos gráficos, ela é muito, né, existe gráficos de vários tipos e eles são usados tanto nas 3 disciplinas. Nas aí, né? 3, né? E na química, professora? Da química é semelhante à biologia. A gente predomina os temas ambientais e de alternativas de energia também, né? Energia limpa, né? Tem muitas questões relacionadas com biocombustíveis, com a substituição dos combustíveis fósseis que são mais poluidores. Muitas questões relacionadas com isso na mesma prova, né? E a questão da ambiental, principalmente relacionada com a água, né? Então aparecem várias questões e cada uma delas trata de um problema da água, que é óleo, metais pesados, enfim. Agora eu queria complementar também a resposta, porque, por exemplo, dentro do tema da biologia, você fala, meio ambiente, é amplo demais. Então vão ser conceitos básicos da área de ecologia e da evolução, né? Como o que é adaptação, hábitat, o que significa uma espécie adaptada no ambiente, aí pensar assim, quais recursos que ela está usando, como que é o fluxo de matéria e energia ali naquele sistema, né? Então, porque quando a gente fala assim, fica muito geral, então tem que dar uma ideia, nortear, né? Um pouco, então, né? Conceitos básicos da ecologia e da ecologia e da evolução, né? Como seleção natural, adaptação, pode saber que esses termos vão estar lá na prova, sim. Eu queria fazer uma sugestão, né, para os estudantes, eles entrarem no site do Centro de Referência Virtual do Professor, dentro da Secretaria, né, do site da Secretaria, que existem vários vídeos, né, a gente produziu em 2008, vários vídeos sobre física, acho que tem de biologia e da química também tem, né? Né? Então, acho que esses vídeos servem como uma revisão, né, da matéria toda, do Enem. Né? E no caso da física, como o currículo do CBC, chamado Currículo Básico Comum, ele é focado na questão da energia,
né? Então, acho que é uma boa opção para o estudante aí poder rever toda a matéria, revendo esses vídeos que estão lá disponíveis no site do CRV. Além dos vídeos, tem outros materiais lá também, módulos didáticos, que é como se fosse um livro didático, né, por tema. Então, às vezes ele tem uma dúvida num tema, ele pode ir direto lá naquele tema. Repete o site, por favor. Tá, eu não sei o link. Colocar CRV, Centro de Referência Virtual do Professor. Eu sempre coloco assim, CRV SEE, que é a Secretaria do Estado de Educação. Aí vem, a primeira coisa que vem é o... Fica a dica aí, então. Bem, e Rafael, tem telespectador com pergunta aí? Tem sim, ó. A Gardênia Eduarda e a Vera Lúcia estão elogiando o Plantão Enem, em primeiro muito lugar. Obrigada. E tem uma pergunta também da Isabela Guiar, daqui de BH. Pode cair questões sobre o novo Código Ambiental, professora? Não, essa questão de legislação, ela não tem, assim, eu não vi nenhuma questão sobre isso. Agora, o que eu percebo é assim, que aquilo que é consenso já, o que são as sugestões que são dadas pelo poder público a respeito, né, do que deve ser feito, o que é uma conduta ambientalmente correta, aquilo que não é, né, o que é degradante, isso se espera que o cidadão saiba, né, de uma maneira geral. Agora, a questão de legislação, se aparecer, vai ser também como um contexto para o aluno, aí, então, desenvolver, aplicar algum conceito, mas a legislação em si, eu não vi questão assim, duvido muito que caia, né? A não ser como contexto, certo? Na prova de 2009 tem uma questão que faz uma referência ao CONAMA, né, sobre potabilidade da água e a presença de metais pesados, mas como a Marina falou, é uma questão contextual, né? Assim, aparece no contexto e a pergunta é sobre algum conceito relacionado, no caso, era com a química, né? Mas no contexto aparece às vezes, mas são citados. Rafael, mais alguma pergunta? Tem sim. E pessoal, se liga porque são 45 questões de física, biologia e química e só 3 minutos para o preenchimento de cada questão. Por isso é importante administrar bem o tempo. E tem uma questão interessante aqui, chegando do Gabriel, de BH. Ele pergunta o que é um retrovírus. Retrovírus é um vírus de RNA, tá? É um vírus, porque os vírus eles são uns pedacinhos de DNA. Então você pode ter vírus que são pedacinhos de DNA e tem vírus que são pedaços de RNA. Que o RNA é o que é transcrito a partir do DNA. Você tem porque o DNA é como se fosse assim, um molde de todas as substâncias que são produzidas naquele organismo. Não só naquele organismo, como outros organismos que já existiram, se você pensar em termos evolutivos. Porque o que a gente usa do DNA é muito menos é uma memória genética. Então, essa informação, o que acontece? O DNA, ele abre, é como se ele abrisse um pedacinho ali, essa estrutura é copiada num RNA, que é uma outra estrutura e que leva essa informação para ser traduzida em substâncias dentro da célula. Agora, o que é o vírus de RNA, então? Ele faz o processo contrário, né? Ele vamos dizer assim, ele entra ali no DNA, né? É um vírus de estrutura diferente, mas que vai ter a mesma função dos outros vírus, que é de usar toda a estrutura da célula para se reproduzir e essa é a função dele ali, né? Tá? Se reproduzindo, né? É a única estrutura entre os seres vivos, até tinha uma discussão, é vivo, não é vivo, que não é uma estrutura celular, né? É só um pedaço, mas que tem um potencial enorme de ação dentro da gente. Bem, para a gente poder, então, aproveitar a dica que vocês deram do site, o site vai estar aí no seu vídeo também, é crv.educação.mg.gov.br. Rafa, perguntas? Sim. Olha só, o Pedro aqui de BH. Por que algumas pessoas receberam a vacina contra a gripe suína antes das outras? Aí é uma questão, Pedro, de grupo de risco, né? Então, por exemplo, as gestantes ou pessoas idosas, né? Ou grupos que estão mais suscetíveis a pegar a doença, eles têm que ser priorizados, porque ainda mais no caso de uma epidemia, você não tem como atender toda a população, então você tem que priorizar aqueles grupos que caso peguem a doença, né, sejam contaminados, eles têm mais risco
Então, por isso que alguns grupos foram privilegiados, né? Que a gente tem que lembrar que a produção de vacinas é uma produção humana, industrial, envolve dinheiro, né? Tudo isso. Tempo, então, né? Tempo também. Então... Bem, ok. E o Plantão Enem ao vivo volta já. Aproveite o intervalo e mande sua pergunta.